Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso treinamento de leitura de caderneta de vacina. É muito importante que você se atente, preste bastante atenção nesse conteúdo, que ele vai te ajudar bastante em otimizar as ações que você vem realizando na sua unidade. Vamos lá? Bom, esse treinamento ele foi criado justamente para podermos compartilhar esse conhecimento que nós temos da área de saúde com você nas unidades de saúde, até mesmo outras unidades, para poder fazer essa leitura da caderneta vacinal. Estamos passando por um momento importante de saúde pública, com baixas coberturas vacinais, e é importante que você, que está aqui agora, faça essa leitura de caderneta de vacina nas suas ações de trabalho, para que se complemente essas ações que nós estamos fazendo na área de atenção básica, ok? Vamos lá. Bom, para a gente contextualizar, é importante a gente olhar um pouco para trás. O processo de vacinação que existe no Brasil, e também aqui em Campo Grande, ele acontece por meio do Programa Nacional de Imunizações. Esse programa foi criado em 1973 e ele foi institucionalizado em forma de lei em 1975. Então nós temos bons anos de programa sendo executado no Brasil. O primeiro calendário de vacinação de rotina no Brasil ele foi criado em 1977 e continha as vacinas BCG contra as formas graves de tuberculose, a vacina VOP, a poliomielite oral, tríplice bacteriana contra a difteria, tétano e coqueluche e também a vacina contra o sarampo. Com o trabalho que as equipes de saúde vêm executando diariamente e também com outras ações estratégicas, além das ações sendo feitas dentro das salas de vacina, como campanhas, por exemplo, e ações extramuro, o Brasil ele conseguiu várias vitórias dentro desse processo de imunizações, como por exemplo, certificação internacional de erradicação da varíola no Brasil, em o último caso em 1973, a erradicação e transmissão da poliovírus selvagem em 1989 e também havia conquistado o certificado internacional de erradicação do sarampo. Porém, com as baixas coberturas vacinais, essa certificação o Brasil perdeu a partir de 2018. Hoje o calendário de imunização ele compõe 48 tipos de imunobiológicos diferentes, sendo vacinas, imunoglobulinas e soros oferecidos tanto para crianças, adolescentes, gestantes, adultos e idosos. Bom, os objetivos desse treinamento aqui são fazer a relação entre o calendário vacinal e a carteirinha física de vacinação do paciente. Identificar pendência vacinal na carteirinha física de vacinação. Ampliar o seu conhecimento sobre a situação vacinal. Aprofundar também a percepção que existe sobre mitos e verdades, reforçando a importância da disseminação de informações verdadeiras sobre vacinas, principalmente sobre os procedimentos e as práticas da vacinação segura. Ok? Bom, de maneira em geral, nós temos várias verdades e vários mitos. Verdades. Todas as vacinas elas passam por testes rigorosos até elas chegarem no posto de vacina para serem aplicadas na população. Verdade também, algumas vacinas elas ajudam a prevenir até mesmo câncer, como por exemplo a vacina da HPV. Existem vacinas também que precisam ser tomadas antes de viagens, para que a pessoa tenha uma proteção antes da exposição ou da possibilidade de exposição, por exemplo, a algum agente. Exemplo da febre amarela, em alguns países que têm, obviamente, casos circulantes do vírus. Mitos, exemplos de mitos. As vacinas elas têm vários eventos colaterais, prejudiciais e de longo prazo que ainda são desconhecidos. Isso é um mito. As vacinas elas são estudadas. A vacinação pode ser até fatal. Isso é um mito. Existem vários estudos e, como dissemos, as vacinas elas passam por vários testes antes de ser colocadas à disposição da população. Outro tipo de mito,
As doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas em meu país, então eu não preciso tomar vacina. Isso é um mito muito grande. Por quê? As doenças, elas estão erradicadas ou controladas porque justamente a população vem há muitos anos tomando vacina e fazem com que aquela doença não seja mais circulante, como por exemplo a paralisia infantil. É muito importante a gente entender isso, como por exemplo o que a gente acabou de dizer sobre a varíola. Outro mito: aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo pode aumentar o risco de eventos adversos prejudiciais para a pessoa ou para a criança, pode sobrecarregar o sistema imunológico. Isso é um mito. Por quê? Porque todas as vacinas elas passam por estudos e os estudos também contemplam as pessoas e até mesmo crianças tomando vacinas ao mesmo tempo, no mesmo dia. E isso não interfere nesse processo de gerar a proteção no sistema imunológico dessa criança ou dessa pessoa. Contanto até que vamos ver que nos calendários as crianças elas tomam várias vacinas em diversos períodos, ok? Outra verdade importante: existem vacinas que precisam ser renovadas de tempo em tempo. Sim, a gente precisa atualizar e tomar até um reforço. Por quê? Para gerar essa proteção importante ao longo do tempo, ok? Mitos: é melhor ser imunizado por meio da doença que por meio de vacina. Negativo, isso é um mito que a gente tem que quebrar. A vacina ela vai trazer um processo de imunização passiva, onde um agente, uma partícula de um vírus, de uma bactéria, vai ser colocado no corpo dessa pessoa, gerando um início de um combate do sistema imunológico dessa pessoa para justamente proteger e gerar aí uma proteção duradoura do nosso próprio sistema imunológico, ok? É um mito dizer que vacinas causam autismo, totalmente, porque várias pesquisas já mostram isso ao contrário. Pessoas que vivem em harmonia com a natureza e têm pensamento positivo não precisam tomar vacina, isso é um mito. Tá? E essas ações de vida elas não geram uma proteção contra agentes específicos, tá? Como a febre amarela, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola e outras doenças preveníveis por vacina. É um mito também dizer que vacinas comumente causam efeitos colaterais perigosos. Como a gente já disse, é importante que a gente entenda que pode existir alguma reação, mas geralmente vai ser uma reação de dor, uma reação local por conta da aplicação, e raramente vai existir algum tipo de ação colateral que seja perigosa. Então é raro. Outro mito importante dizer é que pessoas com doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão, elas não podem se vacinar. Totalmente contrário. A pessoa quando tem uma doença crônica, ela tem que ter a proteção para outras doenças, porque essa doença ela pode interferir também em outros fatores como o sistema imunológico, por exemplo. Verdade. Vacinando meu filho ajuda a proteger também a população que mora no entorno ou convive com ele. Sim, isso é chamado de imunização ou efeito rebanho. Isso existe e acontece muito com as vacinas de vírus vivo, como por exemplo a VOP, tá? Vacina contra a poliomielite. Mito: vacinas comumente causam efeitos colaterais, já falamos. Não há evidência de que as vacinas sejam seguras e eficazes. Totalmente mito isso. Há evidência sim, tá bom? Então é muito importante, a gente consegue erradicar e controlar doenças por meio do ato de vacinação. Então a gente consegue sim claramente comprovar isso. Outra verdade: quem é alérgico a ovo não deve tomar vacina contra a gripe, por exemplo. Em uma das etapas de produção, por exemplo, das vacinas contra a gripe, o vírus que cresce em ovos embrionários. Então, sim, é uma verdade. Quem é alérgico a ovo não deve tomar vacina contra a gripe, por exemplo. Mitos: tomar uma dose de vacina que prevê mais doses já garante uma proteção. Exemplo: eu tenho que tomar 3 doses de hepatite B, mas se eu tomar só uma dessa vacina, eu já estou protegido. Errado, isso é um mito. Tá? É essencial seguir direitinho o esquema vacinal. Se são 3 doses, se são 5 doses. Eu tenho que fechar esse esquema vacinal, inclusive com os reforços dos calendários. Vacina não pode ser tomada à tarde. Isso é totalmente um mito. Claro que pode ser tomado à tarde. Tá? Vamos pegar um exemplo de uma criancinha. Às vezes nos 2, 4, 6 meses de idade, ela toma várias vacinas. Pode ser que dê alguma reação a esse procedimento
como a febre, por exemplo? Sim, pode existir, porque ela está tomando uma vacina e, obviamente, o sistema imunológico vai começar a agir. Dessa forma, pode acontecer ali um aumento de temperatura corporal que é normal, é uma reação que pode acontecer sim, tá? Isso não impede dela tomar essa vacina à noite, tá bom? Então elas podem ser tomadas em qualquer horário, tá? Tanto no período matutino quanto vespertino. E é claro, se existir algum tipo de reação que você ou o pai ou uma mãe não consiga controlar em casa, procure uma unidade de saúde 24 horas para fazer, obviamente, a profilaxia ou o tratamento necessário para evitar aí transtornos que podem acontecer. Bom, como vamos então executar essa leitura de maneira bem direta e prática? Criamos então para vocês um material de forma para você executar a leitura bem prática, uma ferramenta em forma de checklist. Checklist é um passo a passo, ok? E nós criamos para todos os calendários. E nesse material aqui, nesse vídeo agora, nós vamos mostrar alguns exemplos para a leitura da caderneta da criança, com alguns exemplos práticos, tá bom? Mas existe um material que está disponibilizado aqui, tanto para criança, adolescente, o calendário da gestante, o calendário do adulto e idoso, tá? Quais são os passos que a gente tem que seguir, que é muito importante? Primeiro passo, você precisa ter em mão a carteirinha atualizada dessa criança, ok? Ou do adulto, idoso, ou gestante, ou adolescente. Então eu preciso ter a carteirinha. Segundo, ter em mãos também o checklist conforme o calendário. Terceiro, preencher todos os dados do cabeçalho. Nós vamos mostrar e vamos rever isso aqui. Quarto passo, seguir vacina por vacina dentro do checklist e analisar na carteirinha de vacina se existe o registro para aquela vacina. Quinto, vou registrar no checklist alguma das opções, se aquela vacina que eu analisei está em dia, está atrasada ou se essa pessoa perdeu a oportunidade. Vamos explicar isso descrito lá no checklist. E o sexto e último passo, terminei de preencher todos os dados do checklist, eu vou assinar esse checklist e vou encaminhar uma cópia para o distrito sanitário. Bom, vamos lá, para a nossa parte prática aqui. Aqui é um exemplo do nosso checklist de vacinação do calendário da criança, tá? Nós temos então disponíveis também para o adolescente, para a gestante e também no calendário do adulto e idoso, ok? Bom, quais são os dados que eu tenho que analisar aqui? A partir do momento que você tiver então a carteirinha em mãos, nós vamos aqui para o nosso checklist do calendário, nós vamos preencher qual é a unidade. É uma unidade de saúde que você pertence, você é profissional? Você vai anotar aqui. Qual é a data de hoje que você está fazendo a avaliação, o seu nome como um profissional verificador e o local de verificação. Tá? Se você está fazendo uma ação, por exemplo, em uma escola, se você está fazendo uma ação extramuro em algum local específico, coloque esse local de verificação para poder ser rastreável esse material. E aqui eu venho preenchendo os dados do cidadão ou do paciente. O nome completo, de preferência escrito aqui, tudo de maneira legível, ok? Para poder facilitar a leitura de outros profissionais. A data de nascimento, já preenche aqui ao lado a idade dessa pessoa ou dessa criança. Se for em meses, preenche aqui a idade em meses. O nome da mãe, o número do cartão do SUS, o CPF, que é um dado rastreável para a gente dentro dos sistemas de informação da CESAL, e um telefone atualizado, ok? Beleza? E aí para vacina a vacina, de acordo com a idade, a história vacinal, o esquema vacinal ou dose indicada conforme esse histórico e a idade máxima que essa pessoa ou essa criança pode receber essa vacina em questão. E aí eu venho com a avaliação vacinal, se está em dia, se está atrasado ou se perdeu a oportunidade. Ok? Vamos a um exemplo aqui, olhando uma carteirinha de vacina. Vamos lá. Aqui nós temos a carteirinha de vacina de uma criança que tem a data de nascimento 17 de agosto de 2020. Ok? Como nós estamos aqui em outubro de 2022, essa criança já completou 2 anos e tem praticamente 2 anos e 2 meses. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, todas as cadernetas elas têm o mesmo padrão sequencial.
BCG, hepatite B, penta, VIP, rotavírus, pneumocócica, meningocê, febre amarela, tríplice viral, pneuma 10, meningocê, DTP, difteria, tétano e coqueluche, ou pertussis, VOP, que é a vacina de poliomielite oral, tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, e a varicela aqui sozinha, se for o caso. Hepatite A, pneumo 23, HPV e influenza nos casos de campanhas, por exemplo. Ok? Então, esse é o esquema da carteirinha. Pode ser que tenha carteirinha que tenha uma variação pequena de outra, tá bom? Mas vamos pegar o nosso exemplo aqui. Vamos direto lá no nosso calendário, tá? No nosso checklist. Eu já preenchi todos esses dados aqui com o nome, a unidade, o local, verificação, a data, o nome completo da criança, a data de nascimento e a idade. Essa criança aqui, então, ela tem 2 anos e 2 meses mais ou menos, tá bom? Coloquei o nome da mãe, o cartão do SUS, o CPF e um telefone atualizado de contato que eu peguei já direto com o pai, a mãe ou o responsável. Nosso passo agora é fazer a comparação daquele calendário se está batendo aqui com as informações. Então vamos aqui, ó. Primeira vacina, BCG. Tem que ter uma dose única, tá? Ok? Vamos aqui no nosso calendário e eu estou olhando aqui, ó. BCG. Opa, tem BCG aqui. Então ela tomou. A data de nascimento foi dela 17 de agosto de 2020. 2 dias depois ela foi lá e tomou a BCG. Então, tá em dia. Ok? Nossa avaliação está em dia. Vou marcar aqui, ó, um X. Pronto. Segunda vacina ao nascer, hepatite B. Voltei aqui na carteirinha, hepatite B. Tá ok também. Então, está em dia. Aos 2 meses de idade, essa criança tem que ter tomado uma pentavalente. A primeira dose, DTP mais hepatite B mais IB. Então, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos influenza do tipo B. Tá? Que protege aí contra todas essas doenças. Essa criança vai ter que ter tomado a primeira dose aos 2 meses. Vamos lá? Vamos olhar aqui, ó. Penta. Tá aqui. Primeira dose. Ela tomou em outubro de 2020, 2 meses depois, tá? 2 meses aqui no dia 20. 2 meses, literalmente, e 2 dias depois de nascer. Tá bom? Então, ela tomou, vou marcar aqui, ó, em dia. VIP, tá aqui do ladinho. VIP, primeira dose. Tomou, então está em dia. Pneumo 10, pneumo 10. Vamos olhar aqui, primeira dose, ela tomou, está em dia. Rotavírus, primeira dose, cadê o rotavírus? Está aqui, ela tomou, está em dia. Ótimo, então essa criança já tomou as vacinas de ao nascer e as vacinas do segundo mês. Como ela tem 2 anos, nós vamos analisar essa carteirinha até os 2 anos de idade, que é aqui, ó. 1 ano e meio, porque depois ela vai ter que tomar as vacinas aos 4 anos de idade, tá? Vamos lá? Aos 3 meses, meningocê. Então ela tomou aqui em dezembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela já estava aqui com quase 4 meses de idade, mas dentro dos 3 meses ela tomou a meningocê, tá aqui, bonitinho, que ela pode ter tomado até aos 11 meses e 29 dias. Aos 4 meses de idade tem mais. Repete as vacinas aqui, ó, tá? A penta, polio, segunda dose, e a pneumo 10 e a rotavírus, tá? Então repete, as mesmas vacinas que ela tomou aos 2 meses de idade, ela tem que tomar agora a segunda dose aos 4 meses de idade. Então vamos olhar aqui, ó, penta, segunda dose, VIP, segunda dose, rotavírus, segunda dose, pneumo 10, segunda dose. Tá tudo aqui, ó. Penta, ela tomou, VIP, pneumo 10 e a rotavírus. Essa criança até então está em dia, tá? Aos 5 meses de idade ela tem que ter tomado a segunda dose da meningocê. Cadê a meningocê? Tá aqui. Aos 5 meses de idade. Então fevereiro aqui de 2021. Ok, tá em dia. Avançando, vamos para os 6 meses. Aos 6 meses ela tem que ter tomado aqui a terceira dose de penta e terceira dose de polio. Terceira dose de penta tá aqui, terceira dose de polio VIP tá aqui. Ótimo, vamos marcar, está em dia. Aos 9 meses de idade, a dose de febre amarela. Febre amarela está aqui. Ela tomou em 5 de novembro de 2021. Ok, em dia. Aos 12 meses de idade, a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, tríplice viral, primeira dose. Vamos olhar aqui, tríplice viral, primeira dose. Ela tomou em maio de 2022.
tá? Então, tá em dia. Ela pode tomar até os 9 anos. Pneumodés valente, até os 4 anos. Pneumodés ela tomou aqui. No dia 5 de novembro. Então, ok. A meningocê, que é um reforço, que ela pode tomar também um reforço com meningo ACWY. Tá bom? Esse reforço aqui é os 12 meses. Não, o reforço com meningocê, tá bom? Então, ela tomou aqui também, tá? Toma-se lá no calendário do adolescente, mais à frente, ela pode tomar esse reforço com o meningo ACWY. Está lá no calendário do adolescente, tá ok? Bom, então ela tomou todas essas vacinas. Aos 15 meses de idade, a tetraviral, que tem aqui aprazado, tá? Ou seja, sempre que tiver uma carteirinha de vacina que está a lápis, essa criança não recebeu essa vacina, tá? Então, ela deveria ter recebido essa vacina em junho de 2022. Como eu estou analisando essa caderneta agora, ela está pendente nessa vacina, porque ela já tem 2 anos e 2 meses. E ela deveria ter tomado, com 1 ano e 3 meses, essas vacinas aqui, ó. Tá? Todas essas vacinas ela já deveria ter tomado. Então, vamos lá. A tetraviral, ela tomou? Não. Então, está atrasada, porque ela pode receber até os 4 anos. E a tríplice bacteriana até os 6 anos. O que mais? A tríplice bacteriana, a hepatite A, tá? Hepatite A, ela recebeu em maio de 2022, então ela tomou aqui uma hepatite A, então ela recebeu, tá em dia. A DTP, que é tríplice bacteriana, primeiro reforço, DTP, primeiro reforço, ela também não tomou, tá atrasada. E a polio oral, que é a primeira dose de reforço da polio, ela tomou aqui em maio, tá ok? Então está em dia. Então nós temos aqui 2 vacinas que ela está atrasada na sua caderneta vacinal, que é a tetraviral e a tríplice bacteriana. Qual é o meu papel agora? Como a próxima vacina vai ser aplicada aos 4 anos, eu não preciso mais realizar a leitura daqui para baixo. Por isso que é importante preencher o calendário, o cabeçalho aqui com as informações. Ok? Então não preciso mais preencher. Posso até anular essas informações aqui. Pronto. O que eu faço agora? Coloco meu nome, minha matrícula profissional, a minha assinatura e eu encaminho, se for uma unidade de saúde, para minha chefia ali ou enfermeiro responsável pela sala de vacina, tá bom? Depois disso, que foi preenchido todos esses dados, eu vou pegar essa ficha aqui, como tem um atraso vacinal, nós vamos então encaminhar essa avaliação, uma cópia lá para o distrito sanitário, a distrito, aquela unidade que eu estou fazendo essa verificação, ok? E aqui nós temos os contatos por e-mail desse distrito sanitário que está distrito dessa unidade que você está fazendo essa verificação aqui. Ótimo, fiz a minha avaliação, basicamente já está completo, já fiz a minha leitura de caderneta vacinal e já identifiquei também que existe vacina em atraso. Qual é a minha orientação agora para esse pai, para essa mãe ou para esse responsável dessa criança? Já dizer, olha, pai, mãe, você precisa atualizar a caderneta vacinal dessa criança o mais rápido possível, porque ela continua com doses atrasadas e essas doses não estão trazendo proteção para ela nessa faixa etária que ela se encontra. Essa orientação é muito importante que você, avaliador de caderneta, faça para o pai e para a mãe, ok? Essa verificação ela é muito importante e essa comunicação de vacina em atraso também é muito importante. Por isso nós vamos seguir esses fluxos junto aos locais de vacinação, ok? Bom, se for um adolescente, eu vou fazer a mesma dinâmica de leitura, pegar a caderneta desse adolescente, vou fazer essa avaliação. Se for uma gestante, a mesma leitura, e se for um adulto idoso, a mesma leitura, ok?
Fica então um exemplo. Nesse material que a gente vai disponibilizar aqui para vocês, existem outras carteirinhas que você pode também fazer esse exercício prático, ok? E é claro, você vai identificar algumas situações também em que a criança perdeu a oportunidade. E eu vou citar esse exemplo agora para você aqui, que acontece muito com a vacina rotavírus, por exemplo, tá? Que a criança tem que tomar aos 2 e aos 4 anos de idade. E aqui entra um detalhe. Olha aqui a idade máxima que ela pode receber o início do esquema. Então, a primeira dose de rotavírus, a criança precisa receber até os 3 meses e 15 dias. Se hoje ela comparecer numa unidade de saúde ou se você está fazendo essa verificação de situação vacinal e hoje ela está com 3 meses e 16 dias, ela vai ter perdido a oportunidade de receber essa vacina. Compreendeu a importância dessa leitura? Ela perde essa oportunidade por critérios do próprio Programa Nacional de Imunizações. E a segunda dose, mesmo estando aqui até os 7 meses, essa segunda dose só se aplica em quem recebeu a primeira dose. Então, no caso aqui, essa criança que tem hoje 3 meses e 16 dias de idade, ela perdeu a oportunidade das 2 doses. Ela não perdeu a oportunidade só da primeira, ela perde a oportunidade das 2 doses. Compreendeu? Se a criança recebeu a primeira dose dentro desse idade máxima de 3 meses e 15, ela pode receber a segunda até os 7 meses e 15 dias. Se ela tiver tomado a primeira e hoje tem 7 meses e 16 dias, aí ela vai perder a oportunidade somente da segunda dose, ok? Essa vacina, ela protege contra doenças diarreicas causadas pelo rotavírus, mas ela tem esse limite aqui de dose máxima de início desse esquema ou de completar o esquema, porque ela pode causar invaginação intestinal em crianças pela exposição desse vírus que contém literalmente dentro da vacina, ok? Então, por isso que existem esses critérios aqui bem claros de idade máxima de vacinação. Bom, esse era o conteúdo que a gente queria passar para vocês. É bastante importante, então, que vocês sigam esses passo a passo. Ele está de maneira bem didática e clara. Uma pessoa leiga que assistir a esse vídeo instrutivo, que pegar esses materiais, vai conseguir fazer essa leitura de caderneta vacinal. Então, se você é um agente comunitário de saúde, um agente de combate a endemias que está dando esse apoio nessa leitura, se você é um técnico de enfermagem de unidade de saúde e às vezes não atuou dentro de sala de vacina, se você é um enfermeiro que está aí na unidade de saúde responsável por sala de vacina ou até mesmo responsável por equipe de saúde, esse material ele serve para você fazer essa leitura e executar essas ações de maneira bem prática e didática, ok? Muito obrigado então pela sua participação. Eu sou o enfermeiro Evandro, do Serviço de Imunização, e nós estamos aqui à disposição também para qualquer esclarecimento e apoio. E os distritos sanitários também têm as suas equipes que estão à sua disposição e ao seu apoio, ok? Muito obrigado, um abraço e bom trabalho.